Existe um momento específico na trajetória de todo trader em que algo muda de forma silenciosa, porém definitiva. Não é quando ele fecha um mês positivo, nem quando acerta uma sequência rara de operações. Esse ponto de virada acontece quando ele percebe que, até então, não estava realmente operando o mercado, mas reagindo a ele. Nesse estágio inicial, o trading é vivido como uma aposta disfarçada de análise, onde decisões são tomadas com base em sensação, expectativa e necessidade emocional de acerto. O trader emocional acredita que está lendo o mercado quando, na verdade, está projetando estados internos sobre o gráfico. Ele confunde intuição com impulso, confiança com euforia e cautela com medo. Algumas operações dão certo e reforçam uma sensação falsa de domínio. Outras dão errado e são rapidamente explicadas por fatores externos, como o mercado ruim, a corretora lenta ou o dia estranho. Sem perceber, ele passa a operar histórias que constrói para se proteger, e não fatos objetivos que poderiam ser analisados. O grande problema desse modelo é a memória seletiva. O trader lembra do que quer lembrar, esquece do que incomoda e distorce o que ameaça sua autoimagem. Resultados isolados ganham um peso desproporcional, enquanto erros recorrentes passam despercebidos. Sem registro, não existe continuidade, não existe histórico e não existe aprendizado real. O que existe é repetição, ainda que com a sensação constante de estar tentando algo novo. É exatamente nesse ponto que o diário de operações surge como um divisor de mentalidade. Ele não aparece como uma ferramenta burocrática, nem como um simples hábito administrativo. Ele surge como o primeiro passo concreto para tratar o trading como processo e não como aposta. Registrar operações é assumir que a evolução não depende do que se sente no momento da entrada, mas do que pode ser observado, medido e confrontado com frieza depois. Quando o trader começa a registrar o que faz, como faz e em que estado faz, algo essencial muda. Ele deixa de operar para provar algo ao mercado e passa a operar para entender a si mesmo. Cada trade deixa de ser um julgamento sobre competência e passa a ser um dado dentro de um processo maior. Esse é o dia em que o trader para de apostar, abandona a ilusão do sentir o mercado e começa, de fato, a operar com responsabilidade, estrutura e consciência. O trader que não utiliza um diário de operações vive o mercado como uma sequência de eventos desconectados, guiados principalmente pelo que sente em cada momento. As entradas acontecem no calor da sessão, muitas vezes impulsionadas por ansiedade, pressa ou pela necessidade de recuperar algo que foi perdido minutos antes. Nesse estado, a decisão não nasce de critérios claros, mas de uma narrativa interna que parece fazer sentido naquele instante específico. Quando um trade dá certo, essa narrativa se fortalece de forma perigosa. O ganho é interpretado como validação da leitura, mesmo que a entrada tenha sido feita fora de contexto ou sem respeitar filtros importantes. A confiança cresce, mas é uma confiança frágil, sustentada pelo resultado e não pela qualidade da execução. O trader passa a acreditar que está entendendo o mercado, quando na verdade apenas foi beneficiado por um desfecho pontual que não pode ser replicado de forma consistente. Nas perdas, o movimento é inverso, mas igualmente emocional. O erro raramente é analisado com profundidade, porque a dor associada ao prejuízo ativa mecanismos de defesa. O mercado estava estranho, a volatilidade não ajudou, o horário não era o ideal, a corretora travou. As justificativas surgem rapidamente e cumprem uma função clara: proteger a imagem que o trader tem de si mesmo. O problema é que, ao fazer isso, ele deixa de aprender exatamente onde deveria. Sem registro, essas histórias nunca são confrontadas com a realidade. Não existe prova concreta do que foi feito, apenas lembranças imprecisas, moldadas pela emoção do momento. O trader não consegue enxergar padrões porque cada operação parece única em sua memória. O mesmo erro é cometido diversas vezes, sempre com uma explicação diferente,
o que mantém o ciclo ativo e invisível ao mesmo tempo. Nesse contexto, o trading deixa de ser uma atividade decisória e passa a ser uma reação contínua ao que acontece no gráfico e dentro da própria mente. O trader reage ao preço, reage à perda, reage ao ganho e reage às próprias expectativas. Sem um diário, não há separação clara entre fato e interpretação. O que sobra é um processo confuso, onde histórias pessoais substituem dados objetivos e onde a evolução real é constantemente adiada pela ausência de observação honesta. O diário de operações marca o momento em que o trading deixa de ser uma sequência desconexa de tentativas e passa a se tornar um processo estruturado. Enquanto o trader opera apenas com a memória e com a própria percepção subjetiva, ele permanece preso a interpretações pessoais que mudam conforme o humor e o resultado mais recente. O registro rompe esse ciclo, porque transforma cada decisão em algo observável, revisável e comparável ao longo do tempo. Quando o trader começa a registrar suas operações, o diário passa a funcionar como um espelho do comportamento real, e não da versão que ele gostaria de ter executado. O papel do registro não é confirmar acertos, mas revelar padrões de decisão, desvios de conduta e incoerências entre o que foi planejado e o que foi feito. Nesse ponto, o trader deixa de discutir consigo mesmo se sentiu que a entrada era boa e passa a confrontar fatos objetivos sobre sua execução. Ao tratar o trading como um experimento repetível, o diário muda completamente a lógica de evolução. Cada operação se torna uma amostra dentro de um conjunto maior, e não um evento isolado carregado de significado emocional. Isso permite que o operador entenda que não está tentando acertar o próximo trade, mas executar o mesmo processo inúmeras vezes sob condições semelhantes. A consistência deixa de ser um desejo abstrato e passa a ser uma consequência estatística da repetição correta. Com o tempo, os dados substituem a opinião. O trader já não precisa justificar decisões com narrativas internas ou explicações convenientes, porque o histórico mostra exatamente como ele opera quando ganha, quando perde e quando está sob pressão. O diário elimina o espaço para auto-engano, pois evidencia se as regras foram seguidas, se os filtros foram respeitados e se a disciplina se manteve estável ao longo das sessões. Nenhuma evolução técnica ou emocional acontece sem histórico. Sem registros, não existe base de comparação, não existe aprendizado acumulado e não existe clareza sobre o que realmente funciona. O trader fica preso à sensação de estagnação, mesmo acreditando que está se esforçando. O diário rompe essa ilusão, porque transforma o esforço em algo mensurável e analisável ao longo do tempo. É por isso que o diário de operações não deve ser visto como burocracia, mas como a base da mentalidade profissional. Ele representa o compromisso de tratar o trading com seriedade, assumindo que a melhoria não nasce da emoção do momento, mas da observação constante e honesta da própria execução. A partir desse ponto, o trader deixa de operar para se sentir bem e passa a operar para evoluir de forma consciente e sustentável. O diário de operações marca o momento em que o trading deixa de ser uma experiência subjetiva e passa a ser um processo técnico observável. A partir dele, o mercado começa a ser tratado como aquilo que realmente é: um fluxo contínuo de informações. Preço, candles, volatilidade e tempo não carregam intenção, emoção ou julgamento. Eles apenas se movem de acordo com forças que não têm qualquer relação com o estado emocional do operador. Quando essa distinção é compreendida, a leitura do gráfico se torna mais limpa e menos contaminada por expectativas pessoais. O mercado não envia sinais emocionais. Ele não confirma medos, não valida esperanças e não reage a estados internos. Toda interpretação emocional nasce exclusivamente do trader.
Sem um método claro, o operador passa a enxergar ameaças onde existem apenas variações normais de preço ou oportunidades onde só há ruído. A análise técnica fria começa quando o trader aceita que o gráfico não pede reação, mas leitura. Ele não exige pressa, apenas observação criteriosa dentro de critérios previamente definidos. Nesse ponto, o operacional deixa de ser uma ideia abstrata e se transforma em uma estrutura objetiva. Regras claras delimitam o que pode ou não ser executado, independentemente do contexto emocional do dia. O print da entrada passa a ter um papel central nesse processo, porque ele congela a realidade do momento da decisão. Diferente da memória, o print não distorce, não suaviza erros e não exagera acertos. Ele mostra exatamente o que estava no gráfico quando o clique foi feito. A revisão técnica, sustentada por esses registros, passa a acontecer sem apego ao resultado financeiro. O foco deixa de ser se o trade deu lucro ou prejuízo e passa a ser se a execução respeitou o que foi definido. O trader analisa o alinhamento com o operacional, a presença dos filtros e a coerência da leitura sem transformar o resultado em critério de validade. Um trade negativo pode ser tecnicamente correto, assim como um trade positivo pode ter sido fruto de erro ou improviso. É nesse nível de frieza que a evolução real começa a acontecer. O trader deixa de analisar o que sentiu durante a operação e passa a analisar o que fez de forma concreta. Emoções continuam existindo, mas já não ocupam o centro da decisão nem da avaliação. O mercado permanece o mesmo, neutro e impessoal. O que muda é a postura de quem o observa, agora comprometido com informação, estrutura e clareza técnica sustentada por registros objetivos. Um dos momentos mais comuns de frustração no day trading acontece quando o trader começa a sentir que o seu operacional parou de funcionar. Ele olha para o gráfico, reconhece estruturas parecidas com aquelas que antes davam resultado, executa entradas visualmente semelhantes e, ainda assim, passa a acumular perdas. A conclusão apressada costuma ser que o mercado mudou ou que a estratégia ficou obsoleta. Na prática, quase nunca é isso que está acontecendo. Todo operacional sério nasce com exigências claras, mesmo que muitos traders insistam em ignorá-las com o tempo. Essas exigências são os filtros que sustentam a estatística do método. Volatilidade adequada, contexto específico, horário, direção do fluxo, distância de pontos relevantes e alinhamento entre critérios não são detalhes opcionais. Eles existem porque foram testados e porque delimitam o ambiente onde aquela estratégia tem vantagem real. O erro começa quando o trader passa a confundir entrada parecida com a própria estratégia. Visualmente, duas operações podem se assemelhar muito, mas tecnicamente estarem em contextos completamente diferentes. Quando um único filtro deixa de ser respeitado, a estatística já começa a se deformar. Quando vários filtros são ignorados ao mesmo tempo, a vantagem desaparece quase por completo, ainda que o gráfico continue aparentando algo familiar. Imagine um operacional validado com aproximadamente 85% de assertividade, cuja principal exigência seja um mercado em média volatilidade. Esse detalhe não é secundário, pois a dinâmica de preço em baixa volatilidade gera lentidão e falsas confirmações, enquanto a alta volatilidade aumenta ruído e distorce pontos de entrada. Se o trader executa o mesmo setup em ambientes fora desse critério, a estratégia não responde com a mesma eficiência. A assertividade pode cair para 60% ou até menos, não porque o método falhou, mas porque ele deixou de ser executado dentro das condições que o sustentam. Sem um diário de operações, esse tipo de erro raramente é percebido com clareza. O trader tende a lembrar apenas das perdas e associá-las ao setup como um todo, sem conseguir identificar exatamente onde ocorreu a quebra de regra. Com o diário, a distorção perde espaço. O print da entrada,
aliado à descrição objetiva do contexto, mostra com precisão se a volatilidade estava adequada, se o horário era compatível, se o fluxo estava alinhado e se todos os filtros realmente estavam presentes. É nesse ponto que o diário se torna uma ferramenta técnica e não emocional. Ele expõe que o problema não está no operacional, mas na forma como ele vem sendo executado. Ao invés de trocar de estratégia, o trader passa a corrigir comportamento. Ele entende que estatística não sobrevive à flexibilização constante de regras e que disciplina não é rigidez cega, mas respeito consciente às condições que tornam um método viável. Quando o trader compreende que operacional sem filtros simplesmente não existe, ele deixa de buscar soluções externas e passa a refinar a própria execução. A clareza substitui a frustração e a consistência começa a se reconstruir exatamente onde havia sido perdida. O verdadeiro processo de evolução do trader não acontece durante a operação, quando a emoção ainda está ativa e a mente está comprometida com o resultado. Ele começa depois que a sessão termina, quando a pressão diminui, o corpo desacelera e a clareza mental começa a retornar de forma natural. É nesse momento que o trader tem a primeira oportunidade real de enxergar o que aconteceu sem o filtro do medo, da euforia ou da necessidade de estar certo. Durante o trade, a mente encontra inúmeras justificativas para sustentar uma decisão emocional. Pequenos desvios do plano passam a parecer aceitáveis, entradas forçadas ganham aparência de oportunidade e sinais fracos são interpretados como confirmações. O ego atua como um mecanismo de defesa sofisticado, sempre pronto para preservar a imagem interna de competência. Por isso, confiar apenas na percepção do momento é permanecer preso a um ciclo de auto-engano que impede qualquer avanço consistente. A análise pós-operação exige uma postura diferente. Ela não busca aliviar a dor de um prejuízo nem amplificar a satisfação de um ganho. Seu objetivo é confrontar a realidade do que foi executado. Justificar uma entrada não é analisá-la. Explicar por que parecia uma boa ideia no calor do momento não revela nada de útil para a evolução. O que realmente importa é responder, com honestidade, se aquela operação teria sido feita da mesma forma em um estado de tranquilidade total, sem urgência emocional ou expectativa de recuperação. É nesse ponto que o diário de operações cumpre sua função mais desconfortável e, ao mesmo tempo, mais transformadora. Ao registrar o trade, o trader é obrigado a colocar no papel aquilo que muitas vezes tenta esconder de si mesmo. Ele precisa admitir se antecipou uma entrada, se ignorou um filtro, se operou por ansiedade ou se forçou uma leitura para não ficar de fora. Esse confronto direto com a própria verdade não é agradável, mas é exatamente ele que separa evolução real de ilusão de progresso. Com o tempo, essa prática muda profundamente a relação do trader com seus erros. Eles deixam de ser ameaças à identidade e passam a ser informações valiosas. Reconhecer que não entraria naquela operação com tranquilidade total se torna um sinal de maturidade e não de fraqueza. A sinceridade pós-operação cria um ambiente interno, onde aprender é mais importante do que se defender, e onde a clareza supera o orgulho. É nesse espaço silencioso, longe do gráfico em movimento e do impacto imediato do resultado, que o trader realmente evolui. Não porque acertou mais, mas porque passou a enxergar com precisão onde se desviou de si mesmo. O diário não julga, não consola e não engana. Ele apenas mostra o que foi feito. E é justamente essa verdade crua que permite ao trader ajustar comportamento, fortalecer disciplina e construir, passo a passo, uma consistência que não depende de emoção. No dia a dia do mercado, o trader costuma enxergar cada operação como um evento isolado, analisando ganhos e perdas como se fossem acontecimentos independentes. Essa visão fragmentada impede a percepção de padrões mais profundos, porque o problema raramente está em uma única decisão específica.
O diário de operações muda completamente essa lógica ao permitir que o comportamento seja observado ao longo do tempo, com repetição suficiente para que tendências internas se tornem visíveis. Com o acúmulo de registros, comportamentos que antes pareciam pontuais começam a se revelar como recorrentes. O overtrading, por exemplo, deixa de ser interpretado como um dia atípico e passa a aparecer como uma resposta automática a determinados estados mentais. O trader percebe que entra demais após uma sequência de perdas, ou que aumenta a frequência de operações quando sente ansiedade por recuperar o que perdeu. Sem o diário, essas conexões passam despercebidas, pois a mente tende a normalizar aquilo que se repete. O mesmo ocorre com as quebras sistemáticas de regra. Muitas vezes, o trader acredita que respeita seu operacional, quando na prática flexibiliza critérios sempre nas mesmas condições. O diário evidencia que determinadas regras só são ignoradas em horários específicos, em dias de maior volatilidade ou após certos tipos de resultado. Ao colocar esses dados lado a lado, fica impossível sustentar a ideia de que os erros são aleatórios ou provocados exclusivamente pelo mercado. Outro aspecto que se torna claro com o registro contínuo são os horários improdutivos. O trader começa a notar que sua clareza diminui em determinados períodos do dia, que a leitura fica mais confusa ou que a execução perde qualidade. O que antes era atribuído a dias ruins passa a ser compreendido como um padrão previsível de desempenho. Essa percepção permite ajustes conscientes, como evitar operar em momentos que, historicamente, geram mais erros do que oportunidades. Além disso, o diário cria uma ponte direta entre estados emocionais e resultados negativos. Ao revisar operações com distanciamento, o trader reconhece que certas emoções antecedem perdas de forma consistente. Ansiedade, pressa e necessidade de validação deixam de ser conceitos abstratos e passam a ter registros concretos associados a decisões ruins. Essa consciência progressiva não surge de um único trade, mas da repetição honesta da observação. É nesse estágio que o trader começa a se conhecer de verdade. O diário deixa de ser apenas um repositório de operações e se transforma em um mapa do próprio comportamento sob pressão. O erro isolado perde importância, enquanto o padrão ganha centralidade. A partir desse ponto, a evolução deixa de ser baseada em tentativa e erro e passa a ser guiada por clareza, responsabilidade e entendimento profundo de como a própria mente atua dentro do mercado. À medida que o trader amadurece e passa a utilizar o diário de operações de forma consistente, o objetivo central da sua atuação no mercado começa a se transformar de maneira profunda. O foco deixa de ser o acerto pontual e passa a ser a qualidade da execução. Essa mudança é sutil, mas decisiva, porque desloca a atenção do que não pode ser controlado para aquilo que está inteiramente sob responsabilidade do operador. O resultado deixa de ocupar o centro da experiência e a execução assume esse papel com naturalidade. Quando a execução se torna a prioridade, cada trade passa a ser tratado como uma repetição consciente de um processo previamente definido. Não existe mais a necessidade de julgar a operação como boa ou ruim apenas pelo desfecho financeiro. Uma operação executada com fidelidade absoluta ao operacional é considerada correta, mesmo que termine em perda. Da mesma forma, uma operação lucrativa que violou regras passa a ser vista como um erro, ainda que tenha produzido ganho monetário. Esse critério muda completamente a forma como o trader se relaciona com o próprio desempenho. Nesse estágio, o trade deixa de ser um teste emocional e passa a funcionar como um treino contínuo. Cada entrada se torna uma oportunidade de praticar disciplina, paciência e clareza. O diário sustenta esse processo ao registrar não apenas o que foi feito, mas como foi feito. Ele impede que o ego distorça a percepção e garante que a avaliação seja baseada em fatos e não em sensações momentâneas. A consistência nasce dessa repetição honesta,
onde pequenas falhas são identificadas e corrigidas antes que se tornem hábitos destrutivos. A estatística real, aquela que sustenta resultados no longo prazo, não surge de operações isoladas, mas da soma de execuções corretas ao longo do tempo. O trader que compreende isso deixa de buscar validação imediata e passa a confiar no processo que construiu. O diário se torna a âncora dessa confiança, porque evidencia que a performance não depende de inspiração, mas de fidelidade ao método. Ele mostra, com clareza, que a consistência é construída quando a execução se mantém estável, independentemente do cenário. No fim, o trader consistente entende que o verdadeiro trabalho não acontece no gráfico, mas na própria mente. O mercado é apenas o ambiente onde esse trabalho se manifesta. Ao colocar a execução acima do resultado, ele abandona a ansiedade por controle e assume uma postura profissional, onde cada trade contribui para o aprimoramento contínuo. É nesse ponto que o trading deixa de ser um jogo emocional e se transforma em uma prática consciente, sustentada por processo, registro e autoconsciência. Ao longo de todo esse processo, torna-se evidente que a verdadeira diferença entre um trader inconsistente e um trader profissional não está no mercado, nem na estratégia utilizada, mas na postura adotada diante das próprias decisões. O trader que não mantém um diário opera no modo reativo, tentando ajustar comportamentos com base em sensações momentâneas e resultados recentes. Ele responde ao mercado como se cada trade fosse um evento isolado, carregado de significado emocional, sem contexto e sem continuidade. Já o trader que registra suas operações aprende a observar antes de reagir. Ele cria distância entre o estímulo do mercado e a própria resposta, o que permite enxergar padrões que antes passavam despercebidos. O diário transforma a execução em algo visível, organizado e mensurável. Em vez de confiar na memória, que distorce e protege o ego, ele passa a confiar em fatos concretos, registrados com clareza e analisados com honestidade. O mercado, nesse processo, permanece exatamente o mesmo. Ele não se torna mais previsível, nem mais justo, nem mais favorável. O que muda é o comportamento de quem opera. A cada registro, o trader se torna mais consciente das próprias decisões, mais rigoroso com seus critérios e menos vulnerável às oscilações emocionais. A execução perfeita deixa de ser um ideal distante e passa a ser um hábito treinado diariamente, construído pela repetição disciplinada do que funciona. A consistência não nasce de força de vontade, nem de motivação passageira. Ela nasce da autoconsciência desenvolvida ao longo do tempo, quando o trader se dispõe a olhar para si mesmo sem justificativas e sem distorções. O diário não serve para provar que alguém está certo, mas para revelar, com precisão, onde estão os desvios que impedem a evolução. Ele não oferece conforto imediato, mas oferece clareza, e clareza é o que sustenta resultados duradouros. No final, a separação é simples e inevitável. Quem registra evolui porque aprende com o que faz. Quem não registra, repete porque não enxerga o próprio padrão. O diário de operações não é apenas uma ferramenta de controle, mas a base sobre a qual se constrói uma mente consistente, capaz de executar com serenidade, assumir responsabilidade total e permanecer estável em um ambiente que nunca deixa de ser incerto. O uso de áudios para reprogramar a sua mente e mudar sua mentalidade é fundamental. Ao ouvir repetidamente esse conhecimento, sua mente absorve e internaliza por meio da repetição, moldando seus pensamentos e transformando a sua mentalidade de um trader perdedor para a mentalidade firme e tranquila de um trader vencedor. Então, se você gostou desse áudio, deixe um gostei e se inscreva. Aqui temos vídeos novos todos os dias. Ative o sininho e comente abaixo sobre seus insights. Com o entendimento certo do mercado, você transformará seus resultados. E, finalmente, você sentirá que está tendo progresso. Vejo você no próximo vídeo.